Excelentíssimo Senhor Representante da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelências, antigo Presidente da Assembleia da República e primeiro Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores membros do 13º Governo da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimos antigos Presidentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimo Senhor antigo Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimo Ouvidor Eclesiástico da Ouvidoria da Horta, em representação do Senhor Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, minhas senhoras e meus senhores, açorianas e açorianos. A vossa presença hoje aqui é mais do que perpetuar um simples ritual simbólico que se tem repetido no normal desenrolar dos ciclos legislativos desde que a tomada de posse do Governo Regional passou a realizar-se nessa sala plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Assistir ao ato de posse de um novo Governo Regional é ter o privilégio de assistir ao desenhar da nossa história autonómica, desta vez num momento particularmente marcante. Nunca um Governo Regional dos Açores tomara posse no meio de uma crise pandémica. Nunca o primeiro ato de um Presidente do Parlamento açoriano fora garantir que uma Assembleia recém-empossada e ainda não plenamente constituída se pronunciasse sobre a renovação de um estado de emergência nacional. Nunca tivéramos de reduzir drasticamente o número de convidados, nem de esvaziar o plenário do calor humano para uma cerimónia da maior nobreza e solenidade. Nunca tivéramos de fechar as portas à circulação de público, numa casa que é de todos e se quer para todos. Mas, infelizmente, os tempos já não são como eram antes. E nem se esperam que o sejam tão cedo, a ver pela evolução da situação pandémica em todo o país e, em particular, em algumas ilhas da nossa região. Ainda assim, e mesmo sabendo que vos era mais fácil ficar na segurança dos vossos lares, não hesitastes em responder ao chamado autonómico para dizer presente, e por isso vos agradeço. Aos que habitualmente seriam convidados para assistir a esta cerimónia, em modo presencial, aos que gostariam de aqui estar e não puderam por força de todas estas circunstâncias, bem como a todos os açorianos que nos acompanham de forma virtual, dentro e fora dos Açores, espalhados pelas nossas comunidades em todo o mundo, o meu especial cumprimento. Senhoras e senhores, ditaram os resultados eleitorais do passado dia 25 de outubro que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores saltasse da obscuridade, a que muitos insistem em remetê-la, ganhando a visibilidade que se espera do verdadeiro órgão representativo de todos os açorianos. Estejam eles perdidos na pequenez da sua ilha ou noutras Califórnias da abundância, como diria o poeta florentino Pedro da Silveira. Infelizmente, o contexto económico e social dos dias que vivemos convoca-nos para uma realidade muito menos poética, onde a retórica política tem de estar à altura do desafio que os açorianos nos lançaram nas urnas, deixando nas mãos de cada um dos eleitos para essa Assembleia um papel central no desempenho deste órgão maior da autonomia. Em democracia, por um voto se perde e por um voto se ganha. Um dito que o senso comum tornou popular e que, no contexto político desta legislatura, ganhou todo um peso inesperado, como provou a minha recente eleição como Presidente deste Parlamento, num momento crucial para a definição do nosso futuro coletivo. Senhoras e senhores deputados,
Estamos todos cientes da complexidade do quadro político que aqui nos trouxe. Enquanto Presidente por vós eleito, sinto-me obrigado a relembrar que a responsabilidade que nos cai sobre os ombros é um compromisso de honra que transcende o juramento que todos fizemos. Não podemos fazer tábua rasa do princípio da separação de poderes, que está na base da Constituição Democrática do sistema parlamentar. Esta Assembleia Legislativa não pode nunca, sublinho eu, estar subalterna ao Governo, que dela emana e que por ela é fiscalizado. Num quadro político complexo como este, é fundamental que cada um de nós se transcenda nas suas funções, disponibilizando-se para o diálogo e abrindo-se ao consenso nas soluções fundamentais para o futuro coletivo dos Açores. Se é certo que o debate comanda a vida política, não é menos certo que o poder da palavra pode vencer a palavra do poder. Como bem nos lembra Adriano Moreira, cuja citação nos remete para a importância da retórica da argumentação democrática, elevada a um patamar superior nesta legislatura. Dionísio Sousa, antigo presidente deste Parlamento, quando empossado nestas funções em 1996, também num novo ciclo governativo, disse que a coragem de assumir em pleno as consequências do parlamentarismo puro que a Constituição da República desenha para as regiões autónomas era sinónimo e condição de coragem de assumir em pleno a própria autonomia. É ao seu repto que recorro, para vos garantir que, enquanto Presidente desta Assembleia, tudo farei para honrar a missão que me foi entregue, cumprindo todos os pressupostos democráticos que estão na base do nosso sistema político autonómico. Por isso afirmo que estarei particularmente vigilante e atuante quanto a atos e atitudes que contrariem o propósito de prestigiar o órgão maior da nossa autonomia ou queiram retirar-lhes o lugar, a centralidade ou as competências. Açorianas e açorianos, no seu discurso de tomada de posse em 2016, a Presidente cessante deste Parlamento, deputada Ana Luís, a quem endereço os meus respeitosos cumprimentos, lembrou aqui, e muito bem, que a autonomia é um processo inacabado e de permanente aprofundamento. Isto significa, desde logo, no meu entendimento, não descurar a importância de completar a reforma da autonomia que, na última legislatura, ocupou muitos debates e trabalhos políticos desta Casa, sem que a tenhamos conseguido terminar em tempo útil. Urge, pois, retomar esse processo, agora até com mais premência. Depois dos últimos resultados eleitorais, com tudo o que se disse e escreveu desde então, impõe-se também a devolução do respeito pelo órgão maior da autonomia, frequentemente desprezado e menorizado, quer por governantes sedentes de protagonismo, quer por cidadãos descontentes, que tantas vezes veem no debate público uma forma deturpada de fugir ao consenso alargado. Num Estado que se quer democrático, numa região que se quer autonómica, é fundamental respeitar os representantes do povo açoriano, escolhido de forma livre e democrática, eleitos para aqui falarem em seu nome. Não é, pois, admissível que se queira coartar o direito a escolher ou o direito a manifestar a diferença, ainda que essa diferença seja mais diferente do que muitos gostariam. E faço minhas as palavras preferidas pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, quando em 2015 tomou posse. Todos estão convocados, todos, porque num Parlamento democrático, nenhum, sublinho nenhum, representante do povo está à partida impedido de contribuir para o futuro.
assim como não há deputados de primeira e de segunda, coligações aceitáveis e outras banidas. Senhoras e senhores, ninguém disse que são fáceis os caminhos da democracia, como nunca foram fáceis os caminhos da autonomia, tantas vezes sinuosos na concepção, defeituosos na construção, mas, ainda assim, virtuosos pela transformação de um povo. Um povo que se estimou e superou tantas vezes no desígnio de alta governabilidade, ainda que muitas vezes tenha pecado por defeito de reconhecer as falhas prementes da sua própria governação. Açorianas e açorianos, acabamos de iniciar solenemente o novo ciclo governativo. Aos governantes que agora cessam as suas responsabilidades, uma palavra de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em nome de todos os açorianos, fazendo votos para que não se desliguem da causa pública. Aos governantes que hoje entram em funções, deixo uma palavra de força e resiliência para a tarefa que tendes em mãos, com a garantia de poderem contar sempre com a minha cooperação institucional, leal e transparente. Em nome deste Parlamento, desejo-lhe a si, Sr. Presidente do Governo Regional, e a todas as senhoras e os senhores membros do seu Executivo, um bom trabalho a bem dos Açores. Esta legislatura trará certamente desafios inesperados e outros que podem intervir de extrema complexidade para a região e para o país, como a gestão dos desígnios europeus. Os Açores assumem nos próximos dias a presidência das regiões ultraperiféricas e Portugal assume, no primeiro semestre de 2021, a presidência da União Europeia, num contexto pandémico complicado e com um enredo de responsabilidades que todos os dias se agigantam. Da região autónoma dos Açores, espera-se que seja proativa no aprofundamento das relações com as outras regiões europeias, que, tal como nós, lutam diariamente para se fazer ouvir no seio de uma Europa muitas vezes surda aos apelos da longura e da ultraperiferia. Mas também se espera capacidade para afirmar os Açores, enquanto verdadeiro ativo geoestratégico, cuja localização confere ao país e à Europa uma maior dimensão marítima e atlântica. Vamos trabalhar também para o aprofundamento das relações com os outros parlamentos portugueses, cuja ausência nesta sessão não é de forma alguma sinal de desrespeito ou desprezo, mas tão só fruto das circunstâncias excepcionais de emergência nacional em que o país se encontra. No topo das prioridades desse estreitamento de relações tem de estar o aprofundamento dos desígnios da nossa autonomia e a reivindicação de maior celeridade dos processos legislativos regionais na Assembleia da República. Senhoras e senhores açorianas e açorianos, podia aqui continuar numa lista interminável de desafios que todos temos pela frente, sabendo que são todos e todos urgentes. Mas rogo o tempo e a praxe parlamentar que não me alongue mais nesta intervenção, pelo que vou terminar apelando mais uma vez ao sentido de responsabilidade de todos os que hoje assumem funções e de todos aqueles que, na semana passada, aqui prestaram juramento. Servir a causa pública açoriana significa pôr à frente dos nossos interesses os desígnios do povo dos Açores, que em nós deposita todas as suas esperanças. As expectativas, que já são habitualmente grandes, assumem todo um gigantismo perante o peso das circunstâncias pandémicas em que nos encontramos, deixando a região autónoma dos Açores ainda mais fragilizada do que qualquer outra região nacional. Exigem-se, por isso, medidas imediatas e reformas profundas
para que possamos todos sobreviver ao tsunami económico e social que sabemos já vir no horizonte. Senhoras e senhores, encerro esta minha intervenção invocando o célebre dito de Churchill: o sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal, é a coragem para continuar que conta. Continuemos, pois, disse.